Todo ano chega o momento de fazer a declaração do imposto de renda, para quem se encaixa em regras definidas pelo governo federal. O mecanismo serve basicamente para informar os rendimentos que foram recebidos, sejam eles tributáveis ou não tributáveis. A data de entrega vai de 15 de março a 31 de maio e a multa para quem não declarar é de R$ 165,74. Neste ano, a Receita Federal espera receber cerca de 38 milhões e meio de declarações. No Rio Grande do Sul, a Receita espera receber quase 2,8 milhões de documentos com as informações dos contribuintes. E é preciso que as pessoas estejam atentas às novidades para envio da declaração este ano. A novidade deste ano é que o Pix será utilizado para a restituição do imposto de renda. O contribuinte que optar pela modalidade também terá prioridade para receber a restituição. O mesmo vai ocorrer com quem escolher o modelo pré-preenchido da declaração. Para conhecer as atualizações sobre a prestação de contas com o Leão e quais as consequências para quem não ficar em dia com a Receita, o Direto ao Ponto conversa com Celso Luft, que é contador e conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do RS. Eu sou o Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Celso, a restituição por Pix e a declaração pré-preenchida são duas das novidades que estão sendo mais divulgadas em relação ao imposto de renda. Peço que você explique melhor o uso dessas duas modalidades. Ok, então. Bom, esse ano a Receita Federal ela está enfatizando muito a declaração pré-preenchida. O que é a declaração pré-preenchida que se fala, né? Então, a Receita Federal ela tem várias informações. DIR, são que as empresas informam os rendimentos de cada trabalhador. A DIMOB, as operações imobiliárias, compra e venda de imóveis. Tem a DEMED, informações médicas. Então, estas informações, elas buscam, né? A própria Receita Federal tem. Aí ela vai apresentar para o contribuinte o seguinte: Lucas, eu tenho as tuas informações que você ganhou A, ganhou B, ganhou C, gastou com médico, gastou com educação, e eu quero que você confirme se isso está certo ou não. E, claro, você vai preencher ainda algumas outras coisas, que são seus bens pessoais que você tem, que adquiriu, e outras informações que a Receita ainda não tem. Você comprou um imóvel, ela sabe que você comprou, mas não sabe se pagou à vista, pagou a prazo, como que foi. Então, isso você vai detalhar. Mas ajuda, vamos dizer assim, em termos de 80% das informações. Então, fazer a declaração pré-preenchida, ela é muito interessante para o contribuinte, porque já vai buscar essas informações e facilitem muito para essa declaração não cair em malha, né? Isso aí sempre é muito importante. Você falou sobre Pix, né? O pagamento com Pix. Tanto para pagar o imposto, eu posso fazer o pagamento, mas a grande vantagem, que a novidade que a Receita está fazendo é o seguinte: se eu colocar a minha restituição, em vez de informar a conta bancária, eu informar em Pix, e só vale o Pix CPF. Você entra na fila como uma prioridade. Quais são as prioridades? Normalmente são as pessoas com mais de 80 anos, com mais de 60 anos, quem trabalha no magistério, né? Essas são as prioridades de quem tem moléstia grave. Então, logo que passando essas prioridades, a seguinte já é aquela que entregou a declaração mais rápido, mais cedo, e que informou o Pix para restituir. Olha só que dado interessante, né? A Receita passou um painel que nós fizemos. Na primeira semana são entregues 30% das declarações nos primeiros 10 dias. Tá? Depois, lá no final, na última semana, também 30%. E 40% fica no período restante. Né? O estilo do brasileiro fazer a sua declaração. Quem restituir antes, já entrega na frente, então vai entrar na fila.
e depois vai até o final. Mas mesmo quem entregar um pouco mais adiante, mas botar o Pix e usar a pré-preenchida, né, que facilita a Receita Federal, vai poder restituir na frente. Pelo menos no segundo lote, com certeza. É a prática dos últimos anos. Uhum. E além dessa questão do Pix e da declaração pré-preenchida, Celso, que outras novidades você destacaria? Bom, nós temos uma situação que ali onde antes eu informei, por exemplo, umas situações de imóveis que ele já possuía. Mas agora existe a declaração chamada DOI, Declaração de Operações Imobiliárias. Então, quem fez qualquer compra e venda de imóvel, a Receita já vai trazer a informação lá em bens que ele adquiriu aquele imóvel. Tá? E você vai complementar com a informação se foi totalmente à vista ou a prazo. Mas a informação já vem. Pessoas que fizeram doações, aqui é um ponto muito importante que as entidades contábeis sempre ajudam, né? A incentivo a destinação ao fundo da criança e ao fundo do idoso, sempre agora já vai buscar esta informação. Você tinha que entrar lá e preencher. Então, o que eu já fiz de doação durante o ano, vai buscar. E eu ainda tenho a opção na declaração de complementar com até 6% do imposto devido para o Fundo Criança e para o Fundo do Idoso. Celso, indo agora para uma parte mais didática. Quem é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda? As pessoas que tiveram rendimentos tributáveis até 28.559,70. Então, rendimento tributável, o que é? É o salário. Trabalhei como autônomo, é um rendimento tributável. Muitas vezes a gente esquece, né? O trabalho no dia a dia. Pô, mas fiz um serviço lá em Uruguaiana, fui um dia, prestei um serviço e voltei. Me esqueci daquele valor. A Receita não esquece, porque a empresa lá informou. A população empregada no ano passado cresceu 7,4% na comparação com 2021. O número de empregos com carteira de trabalho assinada subiu mais de 9% e passou de 35 milhões de trabalhadores. E os empregos informais sem carteira assinada também cresceram, passando para quase 13 milhões de pessoas. Então, rendimento tributável acima de 28.559,70 no ano. Rendimentos isentos acima de 40 mil. Então, vale aqui para empresários que recebem lucros, funcionários que sacaram o seu fundo de garantia. Né? Alô, me escuta? Sim, sim. Ah, tá. Sumiu da tela aqui. Uhum. Então, rendimentos isentos até 40 mil, saque, prêmios de loteria, que tenha ganhado 40 mil, e quem tiver a posse ou conjunto de bens que ultrapasse 300 mil. E o que vale? Vale terreno, consórcio, casa, apartamento, poupança. Então, eu vou somar tudo, o carro, a moto, eu somo todos eles. Se ultrapassa 300 mil, eu estou obrigado a entregar a declaração. Novidade. Ano passado, se eu tinha alguma operação na Bolsa, eu era obrigado a declarar. A Receita Federal esse ano, e olha só, o ano passado ficaram sem declarar em todo o Brasil 500 mil contribuintes que operaram na Bolsa e não declararam. O público total que deve entregar esse ano, cerca de 39 milhões de pessoas devem declarar. Mas a Receita também pensou assim, não adianta eu ter essa informação para aquelas pessoas que aplicam, que foi em torno de 17%, teve um crescimento de 17% nas aplicações em bolsa. Porém, 80% dessas pessoas declaram comprar e fizeram operações até R$1.000. Só foram lá brincar e aí estariam obrigados. A Receita agora disse assim, não, só tenho interesse naquelas pessoas que operaram
acima de 40 mil, né? Ou seja, quem fez vendas somadas no ano inteiro acima de 40 mil. Ou que, regra antiguinha, que era quem vendeu num mês acima de 20 mil. Num mês acima de 20 mil, ele fica obrigado a apurar o ganho de capital nas ações. Então, essa é uma novidade. E tem atividade rural, não é muito comum, né, mas vários ouvintes aí podem fazer. Na atividade rural é quem teve rendimentos acima de 142.798. Finalizando, quem saiu do país, né, o chamado não residente, saiu do país por mais de 180 dias, então ele considera o não residente, ele deve fazer a declaração de saída definitiva do país, ou quem era do exterior e passou a ser residente no país, deve fazer. E por último mesmo, quem comprou ou vendeu imóvel, ele tem o direito de isenção. Ele comprou um imóvel de 100 mil, vendeu por 200 mil, ele teria um lucro, teria que pagar 15%. Mas se em 6 meses ele usar esse dinheiro para a compra de um outro, a cada 5 anos, ele é isento. Então, quem comprou esse imóvel e vendeu um imóvel e depois 180 dias comprou um outro, ele também deve declarar. Essas são as condições principais aí para aqueles que devem declarar aí o imposto de renda. Celso, uma pessoa viu que está dentro dos critérios para a declaração. Quais os principais documentos que ela deve reunir? Bom, a primeira coisa que a gente começa sempre vamos imaginar, quem já fez uma declaração? Alguém fez para a pessoa ali e tal. Então, eu tenho que ter a declaração do ano anterior. Sempre eu vou buscar. Ideal agora tudo em arquivo eletrônico, ou impresso, se eventualmente ele guardou no computador, deu problema no computador, então tem lá via impresso. Então, a primeira coisa é ter a declaração do ano anterior. Se ele não tem declaração, então como é que ele vai fazer? Primeiro ele vai reunir tudo que ele ganha. Então vai pegar os comprovantes de rendimento da empresa onde ele trabalha. O prazo foi dia 28 de fevereiro, agora as empresas até o dia 28 devem entregar o comprovante de rendimento para a Receita Federal e repassa depois para os funcionários. Os extratos das instituições financeiras, ou seja, ele tem conta corrente, tem fundo de ações, as aplicações que ele tem, isso ele deve guardar. Por exemplo, funcionário, se ele foi demitido, então o valor que ele sacou do fundo de garantia, né? O valor que ele ganhou de seguro-desemprego, isso aí ele deve fazer. Ele fez venda, né? Vendeu um carro, moto, vendeu um imóvel, esses documentos. E aí nós vamos começar também nas situações de pagamentos agora. Eu paguei médicos, dentistas, profissionais da área da saúde, isso é dedutível, né? Para fins do imposto de renda. Despesa com educação, tanto da pessoa que vai fazer, quanto dos seus dependentes, né? Dos filhos, né? Ele também, ou da esposa e do esposo, ele também vai juntar todos esses comprovantes, né? Então, essas despesas médicas, sempre lembrando, elas são dedutíveis, e essas informações também elas vão constar lá na DMED, que é as informações que as clínicas médicas colocam para o contribuinte buscar lá, então, na declaração pré-preenchida que eu falei. E quem fez doações, por exemplo, pais que eventualmente doam valores para os filhos, né? Um filho foi comprar um imóvel, ele recebeu uma doação do pai. Eu preciso ter uma origem, né? Eu preciso receber 300 mil para comprar o imóvel de 300 mil. Senão eu vou declarar que eu comprei um imóvel de 300 mil, opa, que deu origem. Então a Receita ela pensa dessa forma, né? Tem uma entrada e uma saída. Então eu tenho que estar sempre dizendo tudo que eu recebi e tudo que eu tenho de patrimônio, o que eu consumi, vamos dizer assim, não interessa para a Receita Federal. Eu consumi, gastei com detalhes, isso, aquilo, não interessa. Vale o que ele transformou em patrimônio, sejam contas correntes, sejam imóveis, aplicações que ele tem. Celso, quais são as consequências para quem não faz a declaração? E aí eu te questiono se há algo que as pessoas não prestam atenção e acabam ficando pendentes com a Receita.
Ok. Então, nós vamos falar, então, um problema, sempre a gente chama de malha fina, mas, na verdade, a Receita chama de autorregularização, né? Então, o que seria isso? A autorregularização é o tempo que a Receita dá, mais ou menos de 2 anos após a entrega. Então, ela leva 2 anos para notificar a pessoa. Então, normalmente, você pode fazer a regularização da sua declaração do imposto de renda. De que forma que ele pode fazer? Ele, agora, como tem o acesso pelo Gov.br, então ele faz um acesso, ele tem que ter o selo ouro ou prata. Uma dúvida muito importante é, vou fazer o selo prata ou ouro, e ele pede para vincular ali no momento a minha conta bancária. Importantíssimo, pessoal, ele não está vinculando a conta bancária para buscar todos os dados, ele só está vinculando a conta bancária porque quem tem conta bancária, ele vai buscar as informações tipo nome, CPF e endereço. É essa informação que a Receita precisa ter, porque, a princípio, quem tem a conta bancária tem esses dados. O seu CPF é do Celso mesmo, né? Então, eu tenho esta validação que eu tenho o selo prata ou selo ouro, que me permite fazer a declaração pré-preenchida, buscar os meus informes de rendimento, eu posso buscar por lá, né? E eu também vou conferir se a minha declaração foi processada ou não. A Receita Federal, no momento que você transmite a declaração, ela faz 88 cruzamentos. Esse é o número mesmo, 81 cruzamentos. E ela já no dia seguinte diz se a declaração está processada ou ela tem consulta extrato. Esse consulta extrato é o que nós chamamos de malha fina. Você consulta lá e fica sabendo, na pendência, você informou 20 mil de despesa médica, mas o hospital informou que você gastou 19 mil reais. Então, esse é o erro mais comum, é digitar errado. Eu recebi 10 mil. Se eu for digitar, em vez de 10, eu colocar 100, eu transformo a minha declaração de imposto de renda, tanto a pagar ou a restituir. Então, colocar um número a mais, inverter um número a mais, isso é um processo que cai em malha. Né? Então, isso é malha fina. E agora, quem não entregar a declaração do imposto de renda, ele tem uma multa mínima de R$ 165,74. É a multa mínima. Ou então, de 1% a 20%, vai sendo 1% ao mês, até chegar em 20% do imposto que ele deve. Ou seja, se ele demorar 20 meses para entregar uma declaração de imposto de renda, ele vai ter 20% do imposto devido. Ou a multa mínima de 165, se ele teve um imposto a restituir, por exemplo, coisa assim. Então, essas são as dicas básicas aí para o contribuinte fazer o seu imposto de renda, né? Sempre tendo bastante atenção. E a dica esse ano é fazer a declaração pré-preenchida, mas sempre ressaltando, a própria Receita Federal diz, confira se os dados estão corretos. Se os dados não estiverem corretos, converse com a sua empresa. Eu ganhei do meu contra-cheques 1.000 por mês, daria 12 mil. Aqui tem uma informação de 14, o que é isso? Então, você vai na empresa, a empresa corrige, e aí a sua declaração está certa. É só a empresa que tem que corrigir, porque a base lá na Receita Federal estava errada. Então, pega um momentinho de atenção, lá um dia de tarde, dia de noite, final de semana, reserva um horáriozinho, e aí você, com certeza, cumpre com a obrigação anual do imposto de renda, né? E não cai em nenhuma malha fina e não tem nenhum problema com a Receita Federal. Celso, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais é uma bandeira defendida pelo presidente Lula. Quem ganha muito paga pouco, porque quem ganha muito recebe como dividendo, recebe como lucro, recebe com qualquer coisa para pagar pouco imposto de renda. Vamos mudar a lógica, vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico. A Receita também já mencionou que quem ganha até R$ 2.640 mensais será isento do imposto de renda ainda este ano. Mas, pelo que eu entendi, essa diminuição da faixa refletirá nas entregas do documento só no ano que vem. Tô certo? Perfeito, Lucas, é isso mesmo. Essa mudança ela deve entrar em vigor em maio desse ano. Então, lá no ano que vem, nós vamos ter 2 fórmulas de cálculo do imposto de renda, né? Uma até 30 de abril, que vai ser as mesmas regras que nós temos até agora,
né, a isenção até 1903, e a partir de maio nós vamos verificar como vai ficar. Existe essa ideia inicial, o governo fala também, eventualmente poder aumentar, ainda fala de uma reforma tributária, então dá para dizer assim, até o dia 1º de maio ainda muita coisa pode acontecer, se não, efetivamente, a ideia inicial agora seriam de 2 salários mínimos. Essa é que é. Mas vai valer somente para outra Sim. declaração. Não é nesta, né? As pessoas Não podem é acabar nessa, vai ser confundindo. lá na declaração de 24, base 23. Celso, após esse levantamento, qual a tua expectativa para as declarações este ano? E aí fica à vontade para adicionar mais informações que você acha importante mencionar. Bom, a expectativa que tem em todo o Brasil é cerca de 38 a 39 milhões de contribuintes. No Rio Grande do Sul, a gente tem algo, então, de 2,6 milhões de pessoas que vão entregar. A cada ano foi aumentando o número de contribuintes, justamente porque não houve a correção da tabela do imposto de renda, né? Desde 2015 nós não temos reajuste. Então, o funcionário acaba tendo um reajuste, ganhava 1.900, passou a ganhar 2.200, ele passa a ter a retenção do imposto de renda e fica obrigado, então, à declaração. E uma coisa importante também nas mudanças lá, e vem na declaração pré-preenchida, por isso é interessante fazer, nós temos uma novidade que a Receita vai importar agora as contas bancárias, os saldos que tinha em 31 de dezembro de 21, ela vai colocar já informação em 22. Isso não era feito até hoje. E se eventualmente o contribuinte não informou uma conta bancária, deixou de fora aquela conta bancária, ele vai trazer na pré-preenchida já mostrando para você. Contribuinte, você tem uma conta bancária com saldo de tantos reais. Então, ele já informa, sempre lembrando, se você quer, pode considerar, não, mas eu encerrei essa conta ainda num período. Bom, aí você vai lá e retira. Mas ele vai trazer essas informações. Então, a Receita, ela facilita a vida com a declaração pré-preenchida, mas ela está fazendo mais cruzamentos. Como eu falei, são 188 cruzamentos no momento da entrega, que você aperta ali, transmitir, enviar. Então, ela faz esses cruzamentos. Outra dica que ela vai fazer, que ela orienta, você vai transmitir a sua declaração. Se botou em 8 cotas para pagar, porque é permitido, você tem um imposto de renda, pode pagar em 8 cotas, ele tem uma atualização da Selic, mas ela vai orientar. Você pode fazer débito em conta. Ela vai mandar uma mensagenzinha lá no final, porque se fizer o débito em conta, você não esquece. Os auditores nos trouxeram a informação que é muito comum, as pessoas daqui a pouco pagam a primeira, segunda, terceira, não paga a quarta cota e paga a quinta, sexta e oitava. Simplesmente esquece de pagar. E eles entendem que isso é um equívoco, é um erro. Então, quando for transmitir a declaração, ele vai mais uma vez lembrar, você não quer fazer o débito em conta? Aí pode fazer o débito em conta, que daí você tem tranquilo, fica resolvido, e senão você acaba tendo um problema no futuro pela essa falta de pagamento. Né? Você vai pagar isso lá no final com multa e juros. E um lembrete também para quem está obrigado a declarar e não declarar, né, mesmo no ano seguinte ou no outro ano, ele fazendo isso por 2 anos sem entregar declaração, o terceiro ano ele tem o CPF dele suspenso. Por deixar de entregar a declaração de imposto de renda por 2 anos, no terceiro ano a Receita vai suspender o CPF dele, ou seja, você vai abrir uma conta no banco, o banco vai dizer, seu CPF tem um problema, primeiro regularize. Vai fazer um financiamento de um imóvel, seu CPF está com um problema, regularize. Então, olhar ali as regras, né, que a gente citou, quem ganhou rendimentos tributários acima de 28.559, quem tem rendimentos isentos acima de 40 mil, ou quem tem bens acima de 300 mil. Esses devem entregar. Os demais estão desobrigados. Sim, é bem importante essa questão, porque tem gente que não é obrigado a fazer declaração. Celso, muito obrigado por ter contribuído com o teu conhecimento e ter esclarecido todos esses pontos que as pessoas podem acabar tendo dúvidas.
Tá ok também. Em nome das entidades contábeis, eu faço parte do Conselho de Contabilidade do Rio Grande do Sul, como o SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis. Queria deixar um último recado aqui, que é importantíssimo. As pessoas, quando fizeram o seu imposto de renda, elas também podem destinar parte do imposto de renda para o fundo da criança e para o fundo do idoso. Eu não pago nada mais. Eu tenho R$ 1.000 para pagar. Eu posso destinar 300 para cada fundo, R$ 600, e vou pagar os 400 que eu tenho no DAF. Então, eu não pago nada mais, eu ajudo instituições em todo o nosso Rio Grande do Sul, pode ser no Brasil inteiro, né? Vamos puxar aqui para o nosso assado, vamos destinar para cidades aqui do Rio Grande do Sul. Era isso, Com muito certeza. obrigado a todos. Muito obrigado, Celso. Se você gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou aí no seu aplicativo de streaming favorito. O Correio do Povo está com um novo podcast, o CP Explica, onde são abordados temas de relevância de uma forma rápida e informativa. A primeira edição foi sobre o que é a vacina bivalente contra a Covid-19. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse Direto ao Ponto utilizou áudios da Record TV, tendo produção, roteiro e apresentação de Lucas Eliel, edição de Aleph Alencar, assistência de Mariana Neck, além da coordenação de Márcio Gomes e Luiz Felipe Melo. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima!